Um menino órfão é possuído por uma lendária espada demoníaca quando estava prestes a morrer. Mais tarde, ele descobre que se tornou imortal. Nossa história começa com uma jovem garota chorando enquanto bate no peito de Shino, implorando para que ele permaneça vivo. Tudo ao redor deles está em chamas e destruído. Shino tem um grande ferimento no peito e não consegue se mover ou falar. Ele se perde em seus últimos pensamentos sobre como não conseguiu proteger sua família. Cheio de arrependimento e tristeza, ele se lembra de ter perdido seus pais quando era jovem e de acolher Hamadi, a menininha, e Sosuke, que também está deitado ao seu lado, ferido, em seu leito de morte. Eles se tornaram sua família, mas agora ele perdeu tudo. De repente, um homem misterioso aparece das chamas segurando uma espada e a oferece ao moribundo Shino, pedindo-lhe que tome uma decisão. Shino decide aceitar a oferta para continuar vivo. 5 anos depois, vemos Shino num momento de calma, nadando em um rio com o guardião do local, quando um corvo chamado Murasame traz um inseto de um olho só, enviando um arrepio por Shino que o leva a se livrar do inseto. Mais tarde, na igreja da aldeia, Shino encontra Hamadi preparando chá que acaba sendo bastante desagradável. Enquanto isso, Sosuke se envolve na vida de um menino chamado Kenta, que enfrenta abuso de seu pai. Enquanto Sosuke e Kenta se dirigem à igreja, eles discutem os perigos da floresta e os rumores que circulam sobre Sosuke na aldeia. Através de conversas e memórias, é revelado que a aldeia de Shino foi destruída por uma doença, e ele e seus amigos são os únicos sobreviventes, agora vivendo em uma aldeia vizinha. Após o incidente na floresta, onde Kenta é salvo por um amuleto dado por Sosuke, Shino é convocado pela igreja central, que está buscando Murasame. Quando ele se recusa a ir, uma confrontação ocorre com figuras encapuzadas da igreja, terminando com a intervenção do corvo Murasame. O perigo aumenta quando Kenta relata desaparecimentos na floresta e um espírito que se assemelha a Shino. Preocupada com a segurança de Kenta, Shino e Sosuke o levam embora, mas seu aviso é mal interpretado, levando a um confronto e ao abandono do amuleto dado por Sosuke. A tensão atinge seu auge quando Hamadi encontra o amuleto e percebe que Shino correu para a floresta. Sosuke, transformado em um cachorro, junta-se à busca. O confronto final ocorre quando Shino e Sosuke enfrentam o espírito que ameaça Kenta, revelando a habilidade de Shino de transformar Murasame em uma espada. Após resgatar Kenta, eles descobrem o sequestro de Hamadi pelas 5 raposas da casa Ozaki, ligadas à Igreja Central. Com a revelação de que a Igreja Central busca controlar o poder das 4 famílias de sangue, incluindo Shino e Sosuke, os dois partem para a capital imperial em busca de Hamadi. Embora Hamadi tenha sido sequestrada, ela é tratada como uma convidada importante, com todas as suas exigências sendo atendidas. Neste ponto, encontramos Kaname Osaki, o responsável pelo sequestro. Ele diz a Hamadi que só precisa dela para atrair Shino e Sosuke, então ele fornecerá todo o conforto até que eles cheguem. Kaname menciona ter ouvido que as mulheres da Vila Otsuka eram extremamente bonitas. Hamadi responde que isso é verdade, e também que Shino costumava se vestir como mulher e tinha uma beleza semelhante à de uma boneca, porque na Vila Otsuka era costume vestir os meninos como mulheres até completarem 15 anos. Por outro lado, Shino e Sosuke chegam à capital e são recebidos por enviados da igreja. Ryo Satomi também aparece, que é o homem que deu a espada a Shino há 5 anos. Shino o reconhece e diz a Sosuke que Satomi é de um dos 4 clãs de bestas. Satomi deixa Shino e Sosuke em um hotel antes de partir em seu carro. Shino aproveita a oportunidade para deixar seu casaco com Sosuke e sai para explorar a cidade. Enquanto caminhava, Shino ouve rumores de um demônio que só come monstros e espíritos. Ao passar por um templo, Kobungo Inuta aparece, sendo jogado para fora do templo por Seiran e caindo em cima de Shino. Kobungo estava discutindo com Seiran porque suspeita que eles estão mantendo um homem chamado Genpachi dentro do templo. O pai de Kobungo chega para acalmar a situação, e ao ver a marca no braço de Shino, se interessa por ele e o convida para comer como um pedido de desculpas por ter caído sobre ele. Durante a refeição, Kobungo pergunta a Shino onde ele mora, mas Shino diz que não se lembra. Naquele momento, Murasame e Sosuke, em sua forma de cachorro, chegam procurando por Shino, que aproveita a oportunidade para ir embora, deixando Kobungo para pagar por toda a comida. Shino e Sosuke retornam ao hotel, com Sosuke em sua forma de cachorro, perguntando quem era o homem com quem ele estava. Enquanto isso, Seiran conversa com seu chefe sobre o demônio preso no templo, sugerindo que eles poderiam soltá-lo na cidade já que ele só come espíritos, mas alertando que poderia ser perigoso se eventualmente começar a comer humanos. Em seguida, vemos que o suposto demônio é Genpachi Inukai, que tem uma marca no rosto, a mesma marca que Shino tem no braço. No dia seguinte, Shino acorda em seu quarto e encontra um enorme cão branco que está ligado a Satomi, que também está presente. Satomi fica surpreso que o preço que Shino pagou por usar Murasame não foi envelhecer. Ele explica que o espírito Murasame é extremamente poderoso, comparável ao poder de um deus, e que o preço por esse poder é provavelmente a vida de Shino. Ambos invocam seus espíritos e quase entram em batalha ali mesmo.
Justo então, Sosuke chega para acalmar a situação, e eles acabam comendo juntos, sem problemas. Enquanto isso, Kobungo está preocupado com Genpachi, que é o noivo de sua falecida irmã, Nui Nuta. Vemos uma memória de Genpachi e Kobungo juntos no meio de uma tempestade de neve, onde aparentemente ambos conseguiram sobreviver a um confronto. De volta com Shino, Sosuke e Satomi, todos eles chegam ao lugar onde Hamadi está. Ao vê-la, Hamadi joga um sapato na cara de Shino por demorar tanto, mas depois o abraça. Kaname aparece para cumprimentá-los, e Shino o repreende por sequestrar Hamadi. No entanto, Kaname responde que apenas a convidou, assim como fez com Shino e Sosuke, e os convida para entrar e desfrutar de um banquete. Hamadi, ao ver Satomi, acha-o familiar. Mais tarde, todo o grupo aproveita um passeio pelo bairro, mas eles estão sendo observados por um inseto controlado por Seiran, que descobre que Shino possui a essência de um espírito. Seiran tortura Genpachi usando insetos para revelar sua verdadeira natureza demoníaca. Enquanto isso, Kaname é encontrado bebendo quando Hamadi aparece, a quem ele convida para se juntar a ele, mas ela recusa a oferta. Kaname expressa sua preferência pela companhia de Hamadi, e sua preocupação em ficar sozinho se ela for com Shino. Enquanto isso, Shino está lendo em seu quarto quando Sosuke entra, e depois de tomar banho, Shino seca o cabelo de Sosuke. Durante este momento, Sosuke pergunta a Shino sobre seu relacionamento com Satomi, ao que Shino revela que Satomi o salvou 5 anos atrás e lhes deu a chance de viver em troca de abrigar um monstro em seus corpos. Sosuke questiona se Shino está bem em viver como uma criança para sempre, ao que Shino responde afirmativamente, enfatizando que estar junto com Hamadi e Sosuke é o que importa. No dia seguinte, Hamadi, Kaname, Sosuke e Shino saem juntos para explorar a capital. Em outro lugar, Kobungo entra em uma briga com alguns soldados por causa da demissão de Genpachi, mas acidentalmente cai em cima de Shino enquanto ele passa. Como pedido de desculpas, Kobungo convida Shino e Sosuke para comer em sua casa. Enquanto isso, Kaname e Hamadi continuam seu passeio pela capital, onde Kaname percebe o interesse de Hamadi em frequentar a escola ao ver um grupo de estudantes. Kaname fala com Satomi para que Hamadi possa ir à escola, e também informa sobre a captura de um demônio pela Irmandade Shogetsu, enfatizando a necessidade de proteger Murasame. Após o jantar com Kobungo, Shino e Sosuke vão visitar Satomi para descobrir por que foram convocados à capital, levando Hamadi com eles. Satomi mostra a eles 2 relíquias que perderam quando eram crianças, representando dever e devoção respectivamente. Satomi os encarrega de encontrar as outras 6 relíquias e seus proprietários, revelando que eles fazem parte de uma lenda. Apesar da relutância inicial de Shino, Sosuke aceita a tarefa. Enquanto isso, o pai de Kobungo implora a Seiran para liberar Genpachi, revelando que a noiva de Genpachi morreu em um acidente e não por culpa de Genpachi. No entanto, Seiran recusa, argumentando que Genpachi agora é um demônio devido à tortura. Genpachi, liberto por sua transformação, encontra Shino e Sosuke fora da cidade e os persegue. Kobungo os segue até uma ponte onde ocorre um confronto. Shino confronta Genpachi, que a ataca, mas então se lembra de sua noiva e hesita, mostrando sinais de humanidade. No entanto, a Irmandade Shogetsu aparece, liderada por Seiran, que reconhece Murasame e ordena que ataquem os 3 com flechas. Shino desvia algumas flechas, mas tanto Genpachi quanto Sosuke são feridos e caem da ponte. Shino salta atrás deles para salvar Sosuke. Hamadi, preocupada com a ausência de Shino e Sosuke, recebe conforto de Kaname, que sugere que ela comece a frequentar a escola. Enquanto isso, Shino, Sosuke e Genpachi são levados pela correnteza, mas conseguem flutuar usando um inseto de um olho só que incha ao entrar em contato com a água. Shino pede a Murasame para encontrar Satomi. Depois os 3 chegam à casa de Kobungo para descansar, onde o cachorro de Satomi também chega. Genpachi pergunta a Shino sobre sua natureza, mas Shino responde que eles são semelhantes e que não se deve julgar pelas aparências. Durante o jantar, Kobungo revela a Shino como Genpachi e ele adquiriram a habilidade de regenerar após um encontro com demônios em uma vila há 3 anos. Eles descobriram que todos na vila, exceto Saihime, morreram, e Kobungo se pergunta por que a Irmandade Shogetsu está atrás de Shino. Shino revela que é por causa de Murasame. Enquanto isso, Seiran discute com seu superior sobre a busca por Shino e após um desentendimento, Seiran mata seu superior usando seus insetos. Genpachi, acompanhado pelo inseto de um olho só que ele decide chamar de Megu, está alimentando-o quando Seiran e sua irmandade atacam a casa de Kobungo. Uma batalha intensa acontece, durante a qual Sosuke e Shino lutam contra os insetos enquanto Kobungo e Genpachi enfrentam as forças de Seiran. Em meio à batalha, Seiran provoca Genpachi ao revelar a tragédia de sua noiva, desencadeando a transformação de ambos em demônios. Seiran fica gravemente ferido e Kaname intervém, usando raposas espirituais para dispersar a Irmandade. Kaname, revelando seu relacionamento de meio-irmão com Seiran, finalmente mata este último em vingança por machucar Hamadi. Com a casa em chamas, Shino usa sua espada para invocar chuva que apaga o fogo.
Em um momento de calma subsequente, Genpachi e Kobungo têm uma conversa reflexiva sobre verdade e força. Kobungo aconselha Genpachi a procurar uma mulher forte que não desista facilmente, insinuando que Shino é essa pessoa. Quando Shino aparece para verificar a condição deles, Genpachi confirma que encontrou essa pessoa. No dia seguinte, Shino acorda na casa de Kaname e explora os corredores, encontrando uma porta decorada com cobras. À medida que ele avança, vê alguns olhos vermelhos e é surpreendido por Satomi, que o avisa sobre invadir propriedade privada. Satomi expressa preocupação com o incêndio da noite anterior, mas Kaname garante que a Irmandade Shogetsu não caçará demônios novamente. Satomi revela ser o sacerdote-chefe da igreja. Kaname pergunta sobre Sosuke e Murasame, explicando que a arma se acalma durante a lua cheia e no 29º dia de cada mês lunar. Em um flashback, Shino conversa com Sosuke sobre sua doença e a ideia de permanecer uma criança para sempre. Mais tarde, ele acidentalmente colide com Ayane, um membro das 4 famílias, que reage violentamente devido ao poder de Murasame. Kaname revela que Ayane é protegida por deuses serpentes e sugere reconciliação. Hamadi prepara uma cesta de flores para Shino pedir desculpas a Ayane e pede a Shino que a convide para tomar chá. Distraído, Shino entra em uma área proibida e é atacado por Chikage, o guardião do Mizuki. Sosuke intervém para se desculpar junto com Shino. Chikage confronta Sosuke sobre sua escolha de permanecer em sua forma atual em vez de se tornar humano novamente. Sosuke explica sua decisão e concorda em cortar seu braço como uma oferta de perdão, mas Ayane intervém e impede o sacrifício. Ayane repreende Chikage por seu comportamento e consegue fazê-lo perdoar Sosuke e Shino. Depois, Ayane agradece a Shino pelas flores e revela seu medo de ser rejeitada por causa de sua aparência. Shino mostra a ela o poder de Murasame e garante que enquanto ela tiver companhia, não deve ter medo. Ayane encontra Hamadi, e eles aproveitam a companhia um do outro. Hamadi menciona a Kaname o desejo de Ayane de ir ao festival, mas duvida que Chikage a deixará sair. Shino sugere usar raposas do clã Ozaki para cuidar de Ayane durante o festival, e Chikage concorda. Durante o festival, Ayane, Hamadi e Kaname se divertem enquanto Chikage agradece a Shino por fornecer a Ayane uma amiga. Chikage revela seu verdadeiro nome, Hibiki, e expressa sua confiança em Shino, apesar de seus medos sobre o poder de Murasame. No dia seguinte, Shino pede dinheiro a Satomi para ir a uma aldeia onde 5 homens morreram. Após retornar de uma montanha infectada por uma doença, um grupo de jovens, incluindo Kokonoe, Keno Inusaka e Asakeno, vai à mesma aldeia para celebrar um festival. Ao chegar, eles descobrem que a aldeia está sofrendo de seca, sendo a montanha o único lugar onde chove graças a um deus macaco que gera a chuva. Enquanto Shino viaja de trem para a vila, ele reflete sobre o que Satomi lhe disse, que os 5 aldeões que foram à montanha em busca de água conseguiram retornar graças a uma mulher misteriosa que lhes forneceu água e mostrou o caminho de volta. Quando Shino chega à montanha, seus amuletos começam a brilhar, mas sua distração o leva a cair de um penhasco. Por outro lado, Josuke descobre que Shino foi sozinho para a vila e decide segui-lo de trem. Coincidentemente, ele encontra Kobungo e Genpachi, então os 3 decidem viajar juntos. Ao voltar para Shino, ele acorda da queda e percebe que perdeu a bola de gude de Josuke. Nesse momento aparece o deus macaco, que é enorme. Shino pede ajuda para encontrar a bola de gude perdida, mas o deus macaco dá a ele uma peça de ouro em vez disso. Embora não fosse o que ele esperava, Shino agradece pelo gesto. Josuke chega com os outros 2, e Genpachi pergunta por que ele está sozinho na montanha. Mas quando Shino estava prestes a explicar que estava com o macaco gigante, ele já havia desaparecido. Todos decidem ir para a vila, mas são presos assim que chegam. Na aldeia, eles encontram Akane Saiki, a médica e freira responsável por prevenir a propagação de uma possível doença. Ela conta como os 5 aldeões que desceram da montanha começaram a se decompor gradualmente, mostrando ossos e se assemelhando a corpos vivos. Eles também encontram Joji Sakuraba, o assistente médico de Akane, que relata a situação do grupo de Shino. Akane visita o grupo de Shino, se apresenta e informa que todos precisam fazer exames de sangue para verificar a doença que preocupa a vila. Joji então chega, reconhecendo Genpachi e Kobungo como ex-companheiros do conflito no norte. Enquanto os médicos colhem sangue do grupo de Shino, Asakeno observa de fora e fica chocado ao ver Josuke, a quem confunde com um homem que o matou e a sua família anos atrás. No dia seguinte, Akane libera Shino e seus amigos após confirmar que eles não têm nenhuma doença, e oferece-lhes acomodação no quarto da igreja. Enquanto isso, Asakeno fala com Kokonoe, dizendo-lhe que encontrou o culpado que tirou tudo o que ele tinha, ou seja, Josuke. Mais tarde, enquanto Shino anda pela floresta da aldeia, Asakeno tenta falar com ele, mas a presença de Kobungo o faz desistir e ele se retira. Mais tarde, enquanto Josuke limpa a igreja, ele puxa a conversa com Akane. Ele pergunta a ela se ela sempre morou na igreja, ao que ela responde que mora lá há 3 anos, pois sua avó residia naquela igreja antes de falecer.
Akane diz a Josuke que é provável que os 4 tenham retornado vivos da montanha por causa de Shino, já que o deus macaco sente simpatia por crianças. Quando Josuke está sozinho na igreja, Asakeno aparece e eles começam a falar sobre Deus. De repente, Asakeno fica furioso, saca sua espada e repreende Josuke por um assassino falar de Deus, mostrando seu desprezo por ele. Após esfaquear Josuke, Shino intervém para protegê-lo. Ambos começam a lutar, mas Asakeno consegue desarmar Shino. Quando Asakeno se prepara para atacar Josuke novamente, este se transforma em um cachorro. Kokonoe intervém para acalmar a situação, assegurando a Asakeno que o homem que ele procura nunca se transformaria em um cachorro. Para se desculpar, Kokonoe promete atender qualquer pedido de Shino, que pede a ele para procurar a bola de gude perdida de Josuke na montanha. Enquanto Kobungo cuida do ferimento de Josuke, ele nota uma marca no pescoço dele semelhante às que Shino, Genpachi e ele têm. Enquanto isso, Joji informa os outros sobre a comoção na aldeia devido ao pedaço de ouro encontrado por Shino, revelando que a montanha era uma mina de ouro antes de se contaminar. Shino sugere que os aldeões investiguem o motivo pelo qual não deveriam ir à montanha. Enquanto isso, o deus macaco se lembra de um macaco falecido chamado Asahi e reflete sobre seu relacionamento com uma garota que nunca voltou, questionando sua própria existência devido às perdas que experimentou. Shino e Josuke estão conversando e de repente Asakeno chega para pedir desculpas, e no final todos aceitam suas desculpas. Asakeno explica que Kokonoe salvou sua vida e é como uma mãe e irmã para ele. Shino reflete sobre como um monstro como Kokonoe salvou a vida de alguém. Enquanto isso, Kokonoe conversa com o deus macaco sobre a passagem do tempo e promessas não cumpridas, questionando seu propósito por causa das pessoas que ama e depois abandona. Mudando de assunto, o grupo de Shino é sequestrado pelos aldeões, que querem escalar a montanha para obter água e ouro com a ajuda de Shino. Usando Murasame, Shino consegue enviar um recado a Akane para informá-la sobre a situação. Enquanto exploram a montanha, o grupo e os aldeões se encontram presos em uma barreira mágica que os confina. No entanto, Murasame intervém e quebra a barreira, revelando chuva na montanha. Apesar da alegria dos aldeões, sua felicidade desaparece quando o deus macaco aparece furioso e ataca os moradores, deixando Shino em estado de choque. Akane também sobe a montanha e encontra Asai, reconhecendo-o pelo anel dourado que ele usa no dedo. Acontece que Akane, quando era criança, foi quem deu o anel e os nomes tanto ao macaquinho quanto ao deus macaco. Akane envolve Asahi em um pano e se despede dele. Kokonoe, que testemunha esse momento emocionante, pergunta a Asahi se ele poderia dizer adeus, e com essas palavras finais, Asahi falece. Kokonoe encontra a bolinha de gude de Josuke na posse de Asahi, o pequeno macaco. Shino, usando Murasame, consegue impedir que todos sejam levados pela enchente causada pelo deus macaco. Eles engajam em uma discussão até que Akane chegue para acalmar a situação, pedindo desculpas pelo atraso e chamando o deus macaco pelo nome que ela lhe deu, Shinonome. Kokonoe também aparece para devolver a bolinha de gude de Josuke para Shino. Os outros presentes pedem a Akane para falar com Shinonome para impedi-lo de destruir a montanha, mas ela se recusa, argumentando que não há necessidade de compartilhar o ouro e a água com humanos gananciosos. No entanto, ela expressa sua alegria por poder ver Shinonome novamente, já que quando voltou para a vila após se tornar médica, já era adulta. Essas palavras conseguem acalmar Shinonome, que para a tempestade. À medida que a noite cai, os aldeões confrontam Akane sobre as pessoas desaparecidas na montanha, mas ela e o grupo de Shino ignoram as acusações. Mais tarde, tanto Genpachi quanto Kobungo se transformam em demônios para invocar uma tempestade e fazer chover na aldeia. Finalmente, o grupo de Shino retorna à capital de trem, deixando para trás os eventos na vila montanhosa. Uma memória surge onde um homem à beira da morte pelo frio é resgatado por uma voz misteriosa, questionando seu desejo de viver. Ele responde que ainda não conseguiu se reunir com sua irmã, a quem prometeu ver novamente, e deseja passar o resto de seus dias com ela. Voltando ao presente, o grupo de Shino embarca no trem para a capital. Enquanto eles procuram por seus assentos, descobrem que o homem que viram anteriormente é seu companheiro de compartimento. Enquanto Sousuke vai para outro vagão em busca de uma bebida, Shino fica conversando com um homem, chamado Dousetsu Inuyama. De repente começa a chover, e Shino comenta que seria bom se começasse a nevar. Assim que ele termina sua frase, por alguma razão, começa a nevar. No entanto, a calma é interrompida quando um homem bêbado aparece, causando problemas. Shino o expulsa, causando a chegada de Megu e Sousuke, que o molham, transformando-o em um inseto gigante que esmaga o bêbado. Eles continuam a jornada em paz, mas Dousetsu fica completamente maravilhado ao ver Megu. Enquanto isso, Hamaji está muito preocupada porque Shino ainda não voltou. Naquele momento, ela tem uma vaga memória de sua infância quando alguém a chamou por outro nome, Mutsuki. Voltando ao trem onde o grupo de Shino estava viajando, um monge embarca em uma estação e sente o cheiro de um monstro. O monge avança pelos vagões até chegar ao compartimento de Shino, onde inexplicavelmente sente frio.
O monge está prestes a atacar, mas de Dousetsu emerge um espírito de gelo que congela o monge. Shino reconhece o espírito como Dousetsu, que se chama Yukihime. Shino revela que uma vez ficou preso em uma tempestade de neve na floresta e Dousetsu o salvou. Desde então, eles são amigos. Dousetsu pede a Shino para fazer Yukihime parar de segui-lo, pois desde que ela o salvou, seus amigos o abandonaram por ser assustador, e ele não consegue mais aproveitar o verão. Shino explica que se Yukihime o deixar, ela morrerá, e pagou um preço muito alto para salvá-lo. Mas Yukihime pede para ele não falar mais. Depois que o grupo de Shino chega à capital, Dousetsu agradece a Yukihime por salvar sua vida e depois se despede do grupo de Shino. Depois Suzuki pergunta a Shino o que Yukihime sacrificou para salvar Dousetsu, e ele responde que ela tinha uma bela voz e adorava cantar, então o que ela sacrificou foi sua voz. Shino e seus amigos chegam à casa de Kobungo, e por acaso Asakeno e Kokonoi também ficaram lá por um tempo, então acabam todos comendo juntos. Eventualmente, Hamaji se muda para a residência da escola que ela está prestes a frequentar, já que é exclusivamente para meninas, e ela quer evitar problemas. Kaname pergunta a ela por que ela quer ir para aquela escola, e ela responde que seu objetivo é se tornar médica para encontrar uma cura para a doença original de Shino, permitindo que ele se torne humano novamente. Enquanto isso, Satomi repreende Shino pelo que aconteceu na vila afetada pela seca. Acontece que, embora Genpaki e Kobungo tenham conseguido fazer chover, eles também causaram enchentes e danos a algumas casas. Depois de se mudar para a residência escolar, Hamaji pede a Shino para trazer alguns livros que ela esqueceu. No entanto, como homens e animais de estimação não são permitidos na escola, ele teria que fingir ser a irmã mais nova de Hamaji. Quando anoitece, Shino entra na escola enquanto Sousuke espera do lado de fora. Enquanto isso, no quarto de Hamaji, aparece Suzuko Magai, que por acaso é sua colega de quarto. As duas rapidamente formam uma amizade. Depois, Murasame chega à janela de Hamaji para informar que Shino está esperando por ela no quintal. Então ela vai até lá. Hamaji e Shino se encontram, conversam um pouco. Ele entrega os livros a ela e então sai da escola. No entanto, em uma reviravolta inesperada, Shino é atacado por algo desconhecido, fazendo com que ele grite e levando Sousuke a procurá-lo. No dia seguinte, na casa de Kobungo durante a refeição, Shino conta que na noite anterior ele viu um fantasma, que acabou sendo o de uma boneca. Ele tenta desenhá-lo para ilustrar como parecia, mas acaba desenhando um brinquedo de pelúcia, arrancando risadas de todos os presentes. Enquanto isso, Hamaji conhece Ruri Kobayakawa, que a alerta para ter mais cuidado da próxima vez que sair à noite, pois há um guardião à espreita durante essas horas. Intrigada, Hamaji mais tarde perguntou a Suzu sobre o guardião, que menciona que ninguém o viu, mas ela sentiu sua presença. Por outro lado, tanto Shino quanto Sousuke são persuadidos por Asakeno a ir para a escola sob o pretexto de proteger Hamaji do fantasma, embora na verdade estejam motivados pela curiosidade. Então, quando anoitece, os três investigam na escola. Mas justo então, o fantasma aparece, que coincide exatamente com o desenho de Shino. O fantasma reprova Shino e Asakeno por trazerem animais para a escola e tenta puni-los com raios. Sousuke pede desculpas, explicando que eles só queriam garantir a segurança de Hamaji, mas agora confiam que ela tem um guardião. Eventualmente, tudo é resolvido pacificamente. No dia seguinte, Suzu elogia Hamaji por ter bons amigos que realmente se importam com ela, sugerindo que talvez ela não precise de tanta proteção. Confusa, Hamaji responde que Suzu é sua primeira amiga e pede para ela não dizer coisas estranhas. No entanto, quando Ruri convida Hamaji para comer juntas, ela recusa o convite, dizendo que vai comer com sua colega de quarto. Essa declaração confunde Ruri, que revela que Hamaji não tem colega de quarto. Alarmada, Hamaji corre para seu quarto e encontra o fantasma de pelúcia. Um tempo depois, Satomi confia a Sousuke a tarefa de atuar como padre na igreja. Enquanto Shino observa ele desempenhando suas funções, ele é abordado por Kohako, uma jovem mulher com olhos dourados. Após uma breve conversa, Kohako tenta deixar a igreja se sentindo indigno de receber uma bênção. No entanto, Shino a impede segurando sua mão e ao lhe dar um talismã, concede-lhe sua bênção. Mais tarde, enquanto Asakeno caminha, ele se depara com um indivíduo suspeito. Ele persegue a pessoa, convencido de que é quem ele estava procurando. Mas então, Genpachi aparece, distraindo Asakeno e permitindo que o suspeito escape. Por outro lado, à medida que a noite cai, descobrimos que Kohako se sente indigna devido ao seu trabalho em um bordel. Retornando a Asakeno, ele conversa com Kokonoi e lembra o momento em que esteve à beira da morte. O indivíduo que se assemelha a Sousuke assassinou toda a família de Asakeno, roubou a espada de seu pai e cruelmente arrancou seu coração enquanto ele ainda estava vivo. Apesar disso, Asakeno, com suas últimas forças, conseguiu ferir o atacante em um olho com sua espada. Voltando ao presente, Shino corre pela casa de Kobungo e acidentalmente cruza com Asakeno enquanto ele pratica com sua espada, quase o ferindo. Sousuke chega logo depois, e após conversarem por um tempo, Asakeno pergunta se ele tem irmãos. Sousuke hesita, pois tem poucas memórias de sua infância.
No entanto, Shino sente a presença de outra entidade dentro do corpo de Asakeno. Nesse momento, Kokonoe chega, e Shino percebe que seu coração não está batendo. Kokonoe revela que quando encontrou Asakeno, ele ainda estava vivo, apesar da ausência de seu coração. Intrigada, ela decidiu transplantar seu próprio coração para o corpo de Asakeno. Além disso, ela mostra uma das esferas que Shino procura, identificada como sabedoria. No dia seguinte, Kohaku acorda feliz depois de sonhar com seus irmãos. Mas sua alegria rapidamente desaparece quando começa a tossir sangue, indicando que ela tem pouco tempo de vida. Pouco depois, o indivíduo que se assemelha a Sousuke aparece para vê-la e lhe oferece um acordo. Se ela lhe der seus olhos dourados, ele lhe dará mais uma semana de vida. Enquanto isso, algumas freiras fazem Sousuke trabalhar na restauração de uma igreja. Enquanto isso, Shino encontra Genpak e Asakeno em um dos bairros da capital. De repente, Murasame sente a presença de uma sombra, e logo após, o indivíduo chamado Ao aparece, idêntico a Sousuke. Ao ignora Asakeno e diz a Shino que está feliz em vê-lo novamente, lamentando que Shino tenha cortado o cabelo comprido que costumava ter. Além disso, ele diz que se ele deseja se tornar mais forte, seu desejo será realizado. Essas palavras surpreendem Shino, pois são as mesmas que ele disse a Sousuke anos atrás. Ao assegurar a Shino que eles se encontrarão novamente antes de desaparecer, Genpachi pergunta a Shino se ele conhece aquele indivíduo, mas Shino responde que não, apesar de parecer que o conhece. Quando a noite cai, Shino pergunta a Satomi sobre o que aconteceu e indaga sobre as memórias de Sousuke. Satomi revela que Sousuke está sem metade de sua alma, e que Ao é essa metade perdida, além de possuir suas memórias. Enquanto isso, Asakeno decide procurar Ao, que o observava de um telhado. Naquele momento, vemos que Ao possui um dos olhos dourados de Kohaku. Ao conversa com uma garota misteriosa que parece tê-lo salvo no passado, e expressa sua gratidão por Shino, justificando ter pegado um dos olhos de Kohaku porque Shino gostava desses olhos. No dia seguinte, na casa de Kobungo, Asakeno confronta Shino pedindo informações sobre Ao, mas Shino nega. Genpachi intervém para acalmar a disputa. Kobungo fica nervoso ao ver Asakeno, que também tem uma marca semelhante às outras. Shino percebe que ele está indiretamente reunindo todas as marcas. Shino e Sousuke vão à igreja em restauração e encontram Kohaku, que revela sua situação no Distrito da Luz Vermelha e sua família. As freiras revelam que Kohaku foi vendida para o Distrito da Luz Vermelha quando criança. Enquanto isso, Shino é visitado por Satomi, levando Shuichi a acreditar que eles têm um relacionamento próximo. Shuichi leva Shino ao Distrito da Luz Vermelha como parte de uma armadilha onde Kohaku é ameaçado. Shino tenta intervir, mas é gravemente ferido por Shuichi. Murasame se transforma e devora Shino. Mais tarde, quando a polícia militar é chamada, Genpachi chega e encontra Kohaku abraçando Shino em meio a uma poça de sangue. Genpachi leva Shino embora, que parece estar morto, mas seus ferimentos começam a cicatrizar. No entanto, Satomi chega com seu cachorro gigante para levar Shino e Sousuke embora. Ao saber o que aconteceu, Sousuke, Genpachi e Satomi vão ver Shino, que reage e pede um pouco de comida. Shino explica que estava definitivamente morto, mas graças a Murasame, ele conseguiu reviver e ele encara a situação com leveza, o que irrita Sousuke, que lhe dá um tapa e o repreende por não levar o que aconteceu a sério. Mais tarde, quando Genpachi e Sousuke saem da casa de Satomi, Murasame começa a perder o controle novamente. Shino decide tomar um banho para relaxar e acaba adormecendo. Enquanto isso, Kohaku está rezando na igreja pela recuperação de Shino quando Sousuke chega para tranquilizá-la, informando-a de que Shino está bem. Ambos conversam e Kohaku expressa seu arrependimento por mentir para Shino e causar seu sofrimento. Ela quer devolver o talismã que Shino lhe deu, mas Sousuke a assegura de que, se ele o deu para ela, não há necessidade de devolvê-lo. Kohaku se sente aliviada ao perceber que Sousuke e Ao podem se parecer, mas são completamente diferentes em personalidade. Com isso, ela vai para casa se sentindo mais tranquila. Quanto a Shino, Satomi o encontra dormindo no banheiro, mas quando ele acorda, está completamente possuído por Murasame e passa por uma transformação, revertendo a sua aparência natural. Shino, sedento por sangue, ataca Satomi, que, ciente da situação, decide deixar Shino consumi-lo para acalmá-lo. Vemos como Kohaku gradualmente se transforma em um demônio. Ao chegar em casa, ela é saudada por sua amiga Chitose, mas logo ela sente um desejo intenso de sangue e perde o controle, devorando sua amiga em um frenesi. No dia seguinte, Kanemi traz roupas limpas para Satomi, o que a princípio parece um gesto estranho, mas Satomi mais tarde explica o que aconteceu e a mudança pela qual Shino passou. Por outro lado, Kohaku sonha com seu passado. Depois de ser vendida pela família aos 8 anos, ela nunca mais teve que se preocupar com fome ou frio no Distrito da Luz Vermelha. No entanto, ao atingir a maioridade, foi forçada a satisfazer os desejos de todos os clientes. Ao acordar, ela percebe com horror que matou sua única amiga, mas logo sente um desejo intenso por sangue novamente. Shino, Kobungo e Genpachi vão visitar Satomi,
e Genpachi aproveita a oportunidade para lhe dizer que investigou Kohaku e descobriu seu passado. A princípio, eles pensaram que não tinha ligação com Shino, mas então encontraram o cadáver de Chitose, e Kohaku desapareceu. Enquanto isso, Kohaku chega aos portões da igreja, mas se vê incapaz de entrar. Sousuke percebe que Kohaku não é mais humana, e pede desculpas porque não pode salvá-la, pois fez um acordo para continuar vivendo. Quando Satomi chega e presencia a cena, ela pergunta a Kohaku por que ela queria continuar vivendo. Kohaku responde que queria encontrar Satomi, pois ele era a única pessoa que sabia o que realmente aconteceu em sua cidade natal. Quando ela pergunta por que ele não conseguiu salvar os aldeões, Satomi explica que quando chegou à aldeia, todos já haviam sido mortos, exceto uma pessoa, Saihime. Kohaku começa a se transformar enquanto reflete sobre como, graças a Shino, ela foi capaz de desejar por memórias felizes, mesmo que fossem falsas, mas que alguém como ela deveria desaparecer. Nesse momento, Shino aparece e Kohaku o reconhece em sua forma adulta. Shino desembainha sua espada e revela a Kohaku que, apesar de ter um corpo indestrutível, ele ainda teme a morte e se lembra da dor de sua doença. Shino pergunta a ela se está com medo, mas Kohaku responde que teme mais se tornar um monstro. Shino se aproxima dela e diz que ela não é um monstro, mas tão bela quanto um anjo. Essas palavras trazem paz para Kohaku e, com isso, Shino usa Murasame para lhe dar uma morte rápida e tranquila. Depois, Shino se sente culpado pelo que aconteceu, mas Sousuke chega para consolá-lo. Sousuke vai buscar chá e, ao voltar, encontra Shino dormindo, tendo revertido para sua aparência infantil. Satomi é convocada pelo Conselho dos Anciãos da Igreja Central, que toma conhecimento do que aconteceu com Shino no Distrito da Luz Vermelha. Eles deduzem que Shino possui imortalidade, já que ele não mudou sua aparência em 5 anos e também foi revivido. Portanto, eles obrigam Satomi a chamar e trazer Shino. No dia seguinte, enquanto Shino passeia pela capital, Ao aparece e o leva a um beco. Ao pergunta a Shino por que ele o odeia tanto, já que ele também é Sousuke, ele diz a ele que 5 anos atrás, enquanto eles estavam descendo uma montanha e se abrigando da chuva, Shino viu que eles tinham a mesma marca e declarou que eram irmãos em vidas passadas. Ao prova que tem as memórias de Sousuke, o que faz Shino hesitar, mas ele questiona por que Ao arrancou o coração de Asakeno. Ao responde que precisava disso, pois tem um corpo incompleto com quase todas as partes pertencentes a Sousuke. Ele tem pegado partes de diferentes pessoas, inclusive o coração de Asakeno e o olho de Kohaku, ao avisa Shino que quando reunir todas as partes, virá atrás dele. Sem Shino perceber, Ao alcança o bolso de Shino. Depois, Shino se sente confuso e nesse momento Sousuke chega com ele. Shino pergunta se ele se lembra do que lhe disse quando desceram a montanha há 5 anos em sua terra natal, mas Sousuke responde que não, o que entristece Shino. Kobungo aparece e pergunta a Shino por que ele está triste, ao que ele responde que não é nada e continua a caminhar. Sousuke revela a Shino que estava mentindo, que Shino lhe disse que eles são irmãos, mas Sousuke se sentiu envergonhado de se lembrar disso. Shino abraça Sousuke enquanto ele chora. Quando Shino e Sousuke retornam à casa de Kobungo, as raposas de Kaname informam que estão procurando por Shino e levaram Kaname e Hamaji para encontrá-lo. Enquanto Kaname se encontra com Hamaji na igreja central, Shino e Sousuke tentam entrar à força, mas encontram uma barreira tão poderosa que nem mesmo o gigante cão de Satomi consegue romper. Depois de contemplar como superá-lo, Murasame acidentalmente quebra a barreira, ao se empalar nela. Shino infiltra-se na igreja central e encontra Lilith, que reconhece Murasame. Segue-se um confronto em que Shino se defende, mas é enredado pelo feitiço de Lilith. Ele consegue se libertar usando Murasame para criar uma névoa e escapar. Ele então se esconde sob a túnica de sacerdote de Satomi, que o protege quando Lilith o procura. Finnegan aparece e, ao não encontrar Shino, eles interrompem a busca. Shino resgata Hamaji com sucesso. Quando a noite cai, Asakeno, Genpachi e Kobungo se reúnem e descobrem que não apenas compartilham as mesmas marcas, mas cada um deles também possui uma pequena bola com uma palavra escrita nela. Shino chega e, ao ver as outras 3 bolas, tenta recuperar a sua, mas percebe que Ao roubou a bola de Sousuke. Durante o jantar, eles revelam uma lenda relacionada às bolas. 8 guerreiros lutaram ao lado de uma princesa chamada Fusajime para selar o espírito maligno de uma mulher chamada Tamazusa, que havia devastado o país dentro de seu corpo. Os guerreiros perderam suas vidas, e Fusajime, com a alma de Tamazusa dentro dela, perfurou-se com uma espada no peito, levando ao aparecimento das 8 esferas na vida após a morte. De acordo com a lenda, os 8 guerreiros renascerão e se reunirão algum dia, assim como Fusajime, para realizar seus desejos. Shino, Sousuke e Genpachi vão ao fabricante de bonecas Imamura para coletar um conjunto de bonecas para os membros de elite da igreja. Enquanto caminham em direção à casa, encontram um homem idoso apreciando as flores e também ouvem a voz de uma criança cantando para as árvores de Sakura.
Confusos, eles continuam para casa, onde encontram Daikaku e Hinaginu, os filhos do fabricante de bonecos. Por algum motivo estranho, o fabricante de bonecos desapareceu sem terminar os bonecos. Shino exige que Daikaku, seu herdeiro, termine os bonecos, mas ele recusa, dizendo que não consegue capturar a expressão dos bonecos. Com raiva, Shino resmunga para si mesmo enquanto caminha pelo Jardim dos Fundos, onde uma criança joga uma bola decorada em sua cabeça e diz para ele deixar Daikaku em paz. Confuso, Shino pega a bola e vai implorar para Daikaku terminar as bonecas, também notando os muitos bonecos de gato na sala. Shino continua a inspecionar a casa, onde encontra uma sala cheia de bonecos em tamanho real. Uma chama a atenção dele e ele fica chocado. A boneca era a figura da mulher que os matou. Ele vai para Daikaku uma segunda vez e pergunta a ele sobre a bola e a figura. Daikaku não sabe nada sobre a figura, mas pode contar a história de seu gato que originalmente possuía a bola misteriosa. Quando a noite cai, Daikaku vê um dos galhos da árvore de Sakura cair e de repente recupera a memória do dia em que foi morto, sem conseguir compreender como ainda está vivo. Murasame menciona as cerejeiras e Shino o segue apenas para ser atingido na cabeça mais uma vez pelo estranho garoto. Junto com Genpachi e Sousuke, eles assistem com espanto enquanto o garoto se transforma em um gato laranja. Genpachi entra no jogo e se transforma em sua forma demoníaca, planejando comer o gato. Ele é parado por um rude gato preto, que então é interrompido pelo homem idoso que eles haviam encontrado antes. Acontece que é Hinozuka Nachi, um membro de uma das 4 casas das bestas sagradas. Shino confronta Nachi sobre a barreira mágica em torno da casa de Daikaku. Enquanto isso, o jovem menino sai correndo e Shino o persegue. Daikaku permanece na sala, lentamente recordando o dia de seu assassinato. Shino confronta o menino e percebe que ele é o gato de Daikaku. O menino cai de uma árvore de cerejeira porque seu pedido constante por flores começou a afetar a floresta. Shino restaura a floresta ao seu estado original ao quebrar a barreira, e o garoto começa a temer o retorno do assassino que tentou matar Daikaku. Daikaku percebe que seu pai na verdade morreu e que o homem que o matou virá atrás dele também. Quando o homem matou Daikaku, seu gato deu-lhe o grão de etiqueta, que o manteve vivo. Agora ele se pergunta como ainda está vivo. Um estranho repentino os visita, murmurando repetidamente: Daikaku é meu filho. Daikaku quase o come, mas o garoto gato o salva. Satomi visita para descobrir o que aconteceu e os repreende por não trazerem as bonecas mais cedo. Shino mostra a Satomi a boneca de seu assassino, mas Satomi de repente o coloca para dormir e apaga sua memória. Quando Daikaku vê Satomi carregando Shino, ele de repente imagina o rosto da boneca e volta para completá-la. A boneca é terminada e eles começam sua jornada de volta. Daikaku menciona que eles também se mudarão para a capital. Shino é obrigado a ensinar crianças a ler e escrever na igreja, onde a maioria das crianças o rejeita. As crianças saem para brincar porque Shino nunca tinha ido à escola também, e ele fica com uma menina que pede para ele ler um livro para ela. Shino percebe que ela é cega e menciona isso para Sousuke. Enquanto reflete sobre isso, Shino encontra o dono da confeitaria que lhe dá amostras grátis e pede sua opinião. Ele sugere curry e pãezinhos de queijo, o que o dono acha uma ótima ideia. De volta à igreja, Shino fica com a garota e lê para ela uma história sobre um pássaro. O dono da confeitaria chega à igreja no dia seguinte e permite que Shino experimente as novas amostras, que acabam sendo um grande sucesso. Shino descobre que o nome da garota é Carro, e enquanto escreve o nome dela no chão, as outras crianças ficam interessadas em escrever. Uma criança fica com raiva e estraga a escrita, e devido ao temperamento de Shino, ele leva um tapa. Shino volta à confeitaria para perguntar ao dono sobre a nova receita, mas sua família o recebe e rapidamente segue para o altar da família. Depois, Sousuke e Shino descobrem que o dono da loja estava morto há mais de um mês, e que a loja estava falida, mas Shino consegue salvá-los mencionando as receitas que ele misteriosamente ajudou o dono a criar em seus últimos dias. Enquanto isso, Shino conversa novamente com o garoto durão e mostra a ele que pode realmente ser uma pessoa genuinamente gentil, assim como seu nome define. Shino e Sousuke saem e depois Kaho é vista esbarrando no outro Sousuke. Ele sorri e dá um tapinha na cabeça dela. Nachi retorna à capital e visita Satomi, que lhe conta sobre alguém que está eliminando espíritos em uma vila, e que o culpado carrega uma espada e tem um olho dourado. Shino, que também está presente, já sabe quem é o culpado e quer saber mais. Satomi menciona um incidente de caça a espíritos no vilarejo de Musashi, que está em ruínas devido à morte do deus regional do local. Shino decide ir para Musashi, convencido de que encontrará o culpado lá. Enquanto isso, Genpachi é enviado pelo exército para investigar as mortes em Musashi. No Santuário da Divindade, ele conhece uma mulher chamada Yana que lhe fala sobre a divindade da vila, que tem 2 vidas e uma está selada no santuário. Shino, Eseosuke e Kobungo chegam na aldeia e Genpachi os cumprimenta na estação de trem.
Genpachi explica que houve 8 mortes incomuns na semana passada e as pessoas culpam a divindade, Yana, que por acaso é a mulher no santuário. Yana tem 2 guardiões, Takenobu e Saki, e ela não poderá receber visitas até a próxima semana. Ele também revela que o cachorro de Yana morreu naquela manhã. O grupo decide se infiltrar no santuário. Sosuke se transforma em seu cachorro e entra. Yana, ao vê-lo, o recebe de braços abertos, confortada por sua presença desde que seu cachorro, Kuma, morreu naquela manhã. Yana mostra a Sosuke o selo em sua perna, indicando que ela está no santuário por causa desse selo. Na manhã seguinte, Shino procura Ao, acreditando que ele está na aldeia. Ao mesmo tempo, alguns aldeões causam uma comoção no santuário, exigindo que Yana faça algo sobre as mortes. Yana, triste e tratada como menos que humana, cai de joelhos chorando, e o selo em sua perna se solta, incapacitando o grupo de aldeões, exceto um. Shino encontra Ao na floresta e o confronta. Kino, seguindo Ao para se vingar, também aparece, e um confronto feroz acontece. Shino tenta separá-los e intervém, mas Ao o atinge, deixando-o inconsciente e depois fere Kino no peito. Ao revela que os pais de Inuzaka tiraram tudo dele, e ele promete recuperar o que é dele por direito, incluindo a espada que carrega. Ao leva Shino embora. Inuzaka chega à aldeia para contar o que aconteceu e encontra Sosuke no santuário com Yana. Sosuke descobre que Yana congela e não se lembra de nada quando o selo sai do seu corpo, voltando apenas depois que as ações foram realizadas. Ao saber que o verdadeiro dono de Sosuke chegou, Sosuke corre para a porta e encontra Kango, descobrindo que Shino foi levado e que ele escondeu a existência de Ao dele. Shino acorda em um galpão na floresta. Ao revela que eliminou o outro recipiente da divindade regional para controlar a divindade, mostrando o selo em seu braço. Sosuke, com a katana de Kino, está a caminho para resgatar Shino. Ao quer pegar o outro selo que está com Yana para despertar totalmente o poder da divindade, acreditando que ela está exausta do tempo que passou no santuário. Nesse momento, Etsusuke aparece. Shino tenta impedi-lo, temendo o confronto iminente entre eles. Shino tenta convencer Sosuke a não lutar, consciente das consequências incertas de matar Ao, o que poderia resultar na morte de Sosuke. Apesar de seus esforços, Shino não consegue separá-los. Ao exige que ele escolha entre eles uma decisão impossível para Shino, pois os considera indivisíveis. A situação se agrava quando Ao corta o braço de Sosuke, ferindo gravemente Shino no processo. A raiva de Shino desencadeia a aura de Murasame, e o selo no braço de Ao reage, libertando-se dele. Yana se transforma em um dragão e a luta continua no santuário. Enquanto isso, a princesa Yana ouve por acaso Takenobu e Saki discutindo sobre o selo em sua perna, que aparentemente está relacionado aos assassinatos na aldeia. Surpresa com essa revelação, ela encontra Genpachi e segue para a floresta. Na floresta, a outra Yana explica a Shino e Sosuke que eles eram originalmente um, mas foram separados pelos humanos. Um foi preso na terra e o outro selado dentro de um humano. Yana revela que sua outra metade está sofrendo no santuário, e a princesa Yana deseja morrer pelas ações de sua contraparte. Shino e Inukawa retornam à pousada, onde descobrem a gravidade do ferimento no braço de Sosuke. Enquanto isso, Ao revela seu plano de absorver espíritos para igualar o poder de Murasame. Genpachi convida Shino ao santuário no dia seguinte para uma questão urgente. Takenobu e Saki estão preocupados por não conseguirem apresentar Yana no evento oráculo devido ao seu mau humor. A princesa Yana reflete sobre como as pessoas a percebem apenas pela divindade dentro dela. No dia seguinte, durante a consulta do oráculo, Shino junta-se a Takenobu e Saki quando são informados de um problema sério com a princesa Yana. Eles descobrem que o corpo dela está coberto de escamas, indicando sua deterioração. Apesar de sua condição, a princesa está determinada a cumprir suas obrigações. Takenobu e Saki imploram para ela não desistir, considerando-a como sua irmã e única família. Shino percebe que não pode ajudar a menos que a princesa Yana expresse um desejo. Sosuke reflete sobre quão difícil deve ser para ela desistir de seu papel como guardiã. Quando a princesa Yana enfrenta os aldeões, eles a pressionam a resolver os assassinatos em vez de conceder desejos. Genpachi intervém e a leva a um lugar tranquilo para expressar seu desejo. Finalmente, a princesa Yana revela seu desejo de se tornar apenas Yana. Genpachi traz a princesa Yana diante de Shino, que aceita seu desejo. Ele liberta a Yana de seu corpo e as duas entidades se fundem, fazendo com que as escamas na princesa Yana desapareçam. Ela decide descansar em um novo corpo, propondo Shino como candidato, mas ele recusa pois já possui Murasame. Enquanto isso, Shino propõe fazer de Ao seu Vessel e Yana concorda, ameaçando eliminar Sosuke. Shino se opõe fortemente a isso, prometendo protegê-lo.
Sosuke descobre que Ao roubou sua gema, o que motivou sua perseguição. Com tudo resolvido, Shino pede a Kobungo para que Takenobu, Saki e Yana trabalhem na pousada para começar uma nova vida. Kobungo concorda e assegura que enviou uma carta para a mãe de Shino. Shino discute com Hamadi, S. Osuki, Konan e as raposas sobre a repreensão de Satomi pela gema. Nachi chega procurando por sua gata espiritual, Kaede, que desapareceu. Shino concorda em ajudar a procurá-la sabendo que ela gosta da cidade velha. Kaede se esconde da princesa demônio, Kokonoi, e encontra um devorador de sombras que consome sua sombra. Genpachi a encontra e fica aliviado por tê-la de volta. Em Yoshinoya, Shino agradece à mãe de Kobungo por aceitar Takenobu, Saki e Yana para trabalhar lá. Enquanto conversam, Kaede revela sua insatisfação em compartilhar a mansão com outros espíritos e sobre sua perda de poder devido ao devorador de sombras. Shino a assegura de que sua sombra retornará com a lua cheia. Shino fala para Kaede sobre as gemas que ele está procurando e diz que ela pode ajudar a encontrá-las, mas ele precisa dela em forma completa. Shino decide procurá-los enquanto Kaede reflete sobre a força de Shino e suas preocupações com o crescente poder de Aoi com a gema de Satomi. Mais tarde, na pousada, Shino e os meninos relaxam quando Daikaku aparece, revelando que se mudou para a capital com sua irmã. Kaede informa Shino que Daikaku também possui uma gema, embora ele não soubesse sua importância. Acontece que todos na sala têm uma gema, exceto Satomi, cuja gema está com Aoi. Agora, Shino tem mais 2 gemas para encontrar, completando 6 de 8. Naquela noite, Shino leva Kaede para fora, aproveitando o luar para tornar as sombras visíveis. Ele usa a sombra de Kaede como isca para atrair os devoradores de sombras, que cedem sob a ameaça de Shino e devolvem a sombra dela. Com isso, Kaede recupera sua forma completa e Shino promete continuar procurando as gemas restantes. Descobrimos que Nachi não era originalmente o mestre de Kaede. Era seu irmão mais velho, Yuri. Kaede mudou para Nachi porque Yuri não acreditava em espíritos. Após a morte de Yuri, Nachi aceita Kaede e garante a ela que não é culpada pela morte do irmão. Kaede se sente confortada e se instala no colo de Nachi até que a cadeira quebra. Pouco depois, Dosetsu chega à capital imperial e recebe instruções para encontrar a estalagem Konaya. Enquanto isso, na pousada, Shino e Genpachi se divertem em uma guerra de bolas de neve. Eles ficam encantados ao ver Dosetsu e a Princesa da Neve, que lhes dizem que Dosetsu está na cidade para procurar sua irmã, Mutsuki. Eles decidem começar a busca no Distrito Vermelho, conhecido por abrigar crianças órfãs. Sosuke trabalha na igreja com carro, enquanto Hamadi vai às compras com Yana. Enquanto isso, Kobungo e Keno também procuram uma garota de cabelo ruivo no Distrito Vermelho, onde encontram Asan, que se oferece para ajudar. No entanto, Keno avisa Kobungo sobre mencionar o nome do demônio e diz para ele ter cuidado, pois nomeá-lo seria fazer um pacto com ele. Asan começa a procurar pela garota de cabelos vermelhos, deixando um rastro de corpos para trás. Shino se junta a Gamaji e Yana na busca, enquanto Sosuke continua trabalhando na igreja. Asan leva carro, mas logo percebe que ela não é a pessoa que ele está procurando. Shino fica sabendo do que aconteceu e ordena a Murazami encontrar Karou. Apesar de Asan conseguir escapar, Shino fica aliviado ao encontrar Karou sã e salva. Hamadi e Yana continuam suas compras, relembrando momentos passados. Os militares investigam os assassinatos na cidade, observando que todas as vítimas têm cabelo ruivo. Kobungo se culpa pela situação e sugere rastrear Asan, mas Genpachi decide esperar até o anoitecer para agir. Dosetsu é atacado por Asan por causa de seu cabelo ruivo, mas Asan se retira ao ver a Princesa da Neve com ele. Asan confunde Hamadi com seu alvo e a persegue, mas ele é parado por Dosetsu e a Princesa da Neve, que o ferem, mas o deixam escapar. Dosetsu encontra Hamadi, reconhecendo-a como sua irmã, enquanto Shino e Yana aparecem. Hamadi mente sobre seu passado, mas Dosetsu sabe a verdade e a confronta. Ele entrega a ela um grampo de cabelo e revela que abriu uma loja na capital para estar perto dela. Com lágrimas nos olhos, Dosetsu se despede. Hamadi confessa para Shino que realmente lembra de Dosetsu como seu irmão, mas não queria falar com ele por medo de que ele tivesse esquecido a promessa deles. Naquela noite, Fuki consome Asan como punição por seus crimes. O grupo se reúne e descobre que Dosetsu também possui uma joia, totalizando 7. Pouco depois, Satomi informa Shino que uma criança da Vila Ikura desapareceu há 1 ano quando foi à floresta buscar raízes de flores de sino para sua mãe doente. A criança voltou, mas permanece inalterada desde que desapareceu. Satomi quer que Shino vá à aldeia e examine a criança. Logo depois, Shino e Sosuke vão para a aldeia. Shino se matricula na escola primária e o professor diz aos alunos que ele é um aluno transferido da capital imperial. Shino senta perto do monitor da classe, Shinobu.
Olhando ao redor, Shino vê o garoto que veio encontrar sentado do outro lado de Shinobu. Shinobu percebe Shino olhando para o garoto e diz que seu nome é Akihiko. O cabelo de Akihiko agora é branco, e ele parece se manter distante de todos. Sosuke e Shino ficam na pousada Kakia. Tai é uma senhora idosa e a dona da pousada, e Shinobu é seu neto. Durante a aula, Shino nota flores presas à janela ao lado de onde Akihiko está sentado, mas parece que ninguém mais pode vê-las. Ao retornar à pousada naquele dia, Shino e Sosuke compartilham o que aprenderam. Sosuke conta a Shino que Tai o avisou sobre as montanhas, dizendo que elas levam as crianças. Na casa de Akihiko, seu pai o repreende por seu silêncio. Ele está frustrado porque Akihiko não disse uma palavra desde que voltou e não come, apenas bebe água. Akihiko lembra do dia em que sua mãe foi à clínica e se arrepende de não ter dito a ela que não a odiava, mas sim a doença que a afligia. No dia seguinte, Shino pergunta a Shinobu por que ele não quer deixar Akihiko sozinho. Shinobu diz que Akihiko tende a fazer coisas estranhas quando deixado sozinho. Shinobu vai para a sala do diário, deixando Shino encarregado de Akihiko. Enquanto eles estão sentados, plantas de repente brotam do chão e tentam envolver Akihiko, mas ele diz a elas que não pode ir com elas, e as plantas desaparecem imediatamente. No mesmo dia, o monge Shudai, que Shino e Sosuke encontraram no trem, chega à pousada. Shudai fica surpreso ao encontrar Sosuke e Shino lá e imediatamente diz a Tai para se livrar das crianças. No entanto, Tai diz que não pode porque eles estão lá a pedido de Satomi. Frustrado, Shudai começa a colocar talismãs por toda a casa. Shinobu diz a Shino que Shudai é uma boa pessoa porque uma vez salvou sua vida e ainda o visita porque se preocupa com ele. Logo depois, a mãe de Akihiko decide deixar a clínica para visitar seu filho em casa. Ela não o vê há muito tempo e acredita que ele já se recuperou. Enquanto isso, Shino e Sosuke vão para as montanhas. Eles perguntam a Shinobu como chegar lá, e Shino diz a ele que tem algo para verificar nas montanhas. Pouco depois, a mãe de Akihiko chega em casa e encontra seu filho no quintal, sentado sozinho no frio. Shino, Sosuke e Shinobu também estão a caminho das montanhas. Shino revela que quer ver as flores de sino porque elas não florescem nesta época do ano, e ela acredita que Akihiko foi buscá-las para ajudar sua mãe doente. Disse que as flores têm efeitos curativos para a tosse, e essa deve ter sido a razão pela qual ele foi procurá-las. Na aldeia, Akihiko se vira para sua mãe e finalmente diz algumas palavras. Ele está muito feliz por ver sua mãe e a abraça apertado. O pai de Akihiko vê isso e os abraça juntos. Akihiko pergunta à sua mãe sobre a doença dela e ela responde que não está mais doente e que não precisa mais das flores. Na montanha, Shino, Sosuke e Shinobu ficam surpresos ao descobrir que as campânulas estão florescendo fora de época. Eles podem ouvir as flores dizendo que cumpriram sua promessa? No momento em que o corpo de Akihiko se transforma em pó, ele segura sua mãe. Shino, Sosuke e Shinobu encontram o corpo de Akihiko entre as flores. As flores revelam que o último desejo de Akihiko foi enviar flores para sua mãe. Após os eventos com Akihiko, Shino e os outros voltam para casa, onde Shinobu dorme por mais de uma semana. Ao acordar, a primeira coisa que ele menciona é sua fome, o que é típico para Shudai e Tai, que estão acostumados com seu sono prolongado. Shinobu revela que tem 22 anos, embora ainda pareça uma criança. Ele lembra de ter desaparecido nas montanhas aos 6 anos de idade e de ter sido encontrado por Shudai 10 anos depois, sem memória desse período. Shino percebe que Shinobu também tem a mesma marca de nascença que eles. Enquanto isso, alguém derruba uma barreira na floresta, causando... Shino se preocupa com a marca de nascença no braço de Shinobu. Mais tarde, Shudai revela que há rumores sobre uma criatura nas montanhas que leva crianças desafortunadas, como Shinobu, que foi sequestrado há 16 anos quando encontraram sua mãe morta. Shudai o resgatou e o criou como seu próprio filho. Numa noite, Shinobu de repente se levanta e é cercado por pássaros. Um espírito de unicórnio, Natsumi, está com ele, mas antes que possam intervir, o Tengu o leva embora, alegando que ele é seu filho. Shudai, Sosuke e Shino começam a seguir o rastro do Tengu. Shinobu acorda na montanha, lembrando-se de um sonho em que um Tengu chamado Kagetsu diz a seu irmão, Hazuki, que Shinobu agora é seu filho. Ao acordar, ele vê Hazuki, que revela que Kagetsu faleceu. Shino e Sosuke chegam à entrada da montanha, mas encontram uma barreira. Antes que Murasame possa quebrá-la, Aio aparece, revelando que está em uma missão diferente e avisando que a princesa frustrará seus planos de reunir as 8 gemas. Enquanto isso, na montanha, Shinobu fica chocado ao saber da morte de Kagetsu e recupera suas memórias perdidas, recordando o cuidado que Kagetsu teve com ele. De volta à estalagem, Shudai sobrevive a uma queda de um penhasco, mas decidem levá-lo de volta para casa. Tai revela que Shinobu é filho de um Tengu, explicando sua natureza selvagem.
Hazuki revela a Shinobu que Kagetsu não está completamente morto, e mais tarde encontra Ayo na floresta, onde este último revela seu desejo de obter a joia de Shinobu. Hazuki permite que Ayo pegue a joia, mas Ayo leva Shinobu para onde está o corpo de Kagetsu, encontrando-o aparentemente vivo, mas inconsciente. Ayo oferece restaurar a vida de Kagetsu em troca do poder que ele deu. Shinobu está prestes a aceitar quando Hazuki intervém e é atacado por Ayo. Shino intervém e é gravemente ferido. Nesse momento, o ferimento de Shinobu brilha, e a pedra preciosa cai enquanto as outras 7 pedras preciosas começam a brilhar. Ayo se aproxima de Shinobu e Hazuki, mas Hazuki rapidamente pega a gema. Ayo diz para ele não desistir do acordo, já que deveria ganhar acesso em troca de quebrar a barreira. Tengu cria um ataque de vento e atinge Ayo, permitindo que Hazuki escape com Shinobu. Ayo confronta Kagetsu e sugere que ele é responsável por esconder a gema dentro do corpo de Shinobu. Mais tarde, Hazuki dá a Shinobu metade de sua força vital para mantê-lo vivo. Shinobu acorda e se sente culpado pela morte de Kagetsu, mas Hazuki o repreende por pensar dessa forma. De repente, eles percebem que a montanha está em chamas, colocada por Ayo, que está tentando forçá-los a sair. Eles tentam escapar, mas encontram Ayo. Ele exige que Hazuki cumpra sua parte do acordo, mas Hazuki se recusa, levando a uma briga entre os dois. Ayo fere Hazuki, mas Hazuki consegue criar uma barreira de fogo ao redor de Ayo, dando-lhes tempo para escapar. Enquanto isso, Shino e Sosuke estão a caminho da montanha e veem animais correndo em direção à montanha e ao fogo. Hazuki diz a Natsumi para levar Shinobu para longe da montanha para mantê-lo seguro. Apesar da resistência de Shinobu, Natsumi o pega e começa a voar. Shinobu luta com Natsumi até que ele acaba caindo do céu, mas suas asas se ativam e o ajudam a pousar suavemente. Hazuki se dirige ao corpo de Kagetsu, afirmando que este é seu destino para se tornarem humanos, fazendo com que o corpo de Kagetsu se transforme em pó. Então ele cai de joelhos, pronto para morrer quando Ayo aparece. Ayo zomba de Hazuki por se tornar fraco por causa de uma criança, mas Hazuki responde que é dever dos pais fazer sacrifícios por seus filhos. Shinobu, por outro lado, agora considera a montanha sua casa e está pronto para protegê-la. Ele ativa sua energia eólica para tentar apagar o incêndio. No meio disso, Shino e Sosuke aparecem e Shino assegura a Shinobu que eles podem ajudar. Eles usam suas habilidades para ajudar a apagar o fogo, e logo depois o fogo está completamente apagado. Natsumi aparece e fica feliz em ver que Shinobu está a salvo. Juntos, eles sobem a montanha para encontrar Hazuki, mas apenas veem vestígios de líquido vermelho no chão, presumindo que Hazuki está morto. Shinobu chora por Hazuki, mas Shino assegura de que ele conseguiu protegê-lo e salvar a montanha, o que conta como algo importante. Em outro lugar, Ayo entrega o corpo de Hazuki à princesa, que parece ter usado algum tipo de água para curá-lo e apagar suas memórias. Enquanto isso, Shinobu decide seguir Shino e Sosuke até a capital imperial para caçar Ayo. Ele revela que a última pedra preciosa está com ele. Shino percebe que agora eles reuniram todas as 8 pedras preciosas, enquanto Sosuke nota que não consegue ver nada através do olho esquerdo, mas escolhe não mencionar isso. Pouco depois, o trio chega na capital onde Shino sente que algo está errado com Sosuke. Eles vão até o Yoshinoya, onde Shinobu ficará hospedada e coletam a joia, relembrando a história dos 8 cães e acreditando que a princesa em breve despertará para realizar desejos. No entanto, eles estão preocupados com a joia desaparecida de Sosuke, levando Shino a se culpar durante a reunião. Daikaku mostra aos meninos um terceiro olho na testa que controla Megu, para eliminar os devoradores de sombras presentes. Kokonoe explica que é um olho maligno, capaz de perceber e destruir os não-humanos. Shino deduz que o olho vem dos gatos e é obra de Noru, que dotou Daikaku com o espírito do gato. Após a reunião, Asako revela a Shino que Sosuke não pode ver com o olho esquerdo e não sente dor no braço esquerdo, sugerindo que Ayo roubou o olho de Sosuke. Shino culpa a si mesma por não perceber antes e foge para a mansão. Na mansão, Sosuke tem uma reunião com Satomi, onde ele fala sobre a 8ª joia e a possível referência à princesa Tamazusa. Satomi narra a história de Tamazusa, que perdeu seus 2 filhos devido às exigências de um funcionário do governo. Sosuke promete fazer algo a respeito antes que Shino descubra, mas este o repreende por não ter lhe contado sobre seu olho esquerdo. Sosuke promete cuidar das coisas. No dia seguinte, Shino concorda em fazer companhia a Ayane, que está se recuperando de um resfriado graças ao remédio de Hamadi. Enquanto conversam, Konami procura Sosuke para pedir ajuda com Fenagin, que está na mansão. Sosuke consegue falar com Fenagin e encontrar uma maneira de fazê-lo sair rapidamente. Após visitar Ayan, Shino pede a Chikage para dar mais liberdade a Ayan, argumentando que ela deve ter sua própria vida e não ficar confinada no composto. Shino então pede desculpas a Sosuke por seu comportamento e encontra Fenagin nas escadas.
Fenagan menciona os olhos de Shino, desencadeando uma memória selada por Satomi. Shino desmaia e é levado para o seu quarto, onde tem um flashback da sua infância cantando um poema com seu irmão. Ao acordar, Satomi está presente e completa o poema. Shino pergunta a ela como Fenagan conhece a mãe dele, mas Satomi sugere não se preocupar com isso e focar na missão da joia. Shino fica bravo, querendo consertar o que está acontecendo com Sousuke. Satomi revela que as joias escolhem seus donos, e que a joia começou a escolher Shino em vez de Sousuke. Naquele momento, Sousuke desmaia no corredor e sua marca de nascença desaparece de seu corpo, aparecendo no corpo de Aoi. Aoi afirma que ainda não terminou e quer ter certeza de obter tudo antes de descansar. Sousuke é levado para o médico da mansão, enquanto Shino se culpa por permitir que Aoi roube a joia dele. Satomi avisa que a alma de Sousuke está sendo gradualmente atraída para o submundo. Depois de fugir da mansão, Shino começa a procurar pistas sobre o paradeiro de Aoi. Kokoneu percebe um aumento incomum no número de espíritos na capital, e Shino começa a questionar as pessoas na rua em busca de informações. Uma mulher o leva a um beco onde revela sua verdadeira forma demoníaca e ataca Shino. Asako intervém para ajudar, mas eles enfrentam um problema maior quando a mulher invoca ratos demoníacos. Kaede aparece para ajudar, eliminando os ratos e derrotando o demônio. Após o confronto, Shino implora a Kaede para ajudá-lo a procurar a gema, e Kaede concorda relutantemente. Kaede revela que todas as gemas estão na capital, e a última que eles procuram está na antiga igreja no distrito do castelo, onde Aoi também está localizada. Shino se prepara para ir à igreja, e Daikaku, Inosaka e Shinobu se oferecem para acompanhá-lo, acreditando que ele precisará de assistência. Enquanto isso, Genpachi e Kobungo ficam sabendo da situação e vão para a igreja junto com outros membros do grupo. Ao chegar na igreja e aventurar-se no porão, eles encontram esqueletos humanos. Aoi aparece e se recusa a devolver a gema, alegando que já foi escolhido por ela. A princesa Tamazusa se revela ao grupo e libera uma horda de mortos-vivos contra eles, desencadeando uma batalha intensa. Na sede da igreja, Fenagan ordenou a criação de uma poderosa barreira usando as vidas dos espíritos para se protegerem do perigo iminente. Satomi está prestes a sair para ajudar Shino, mas Lilith e Fenagan a impedem, avisando que sua partida pode afetar a barreira e torná-la inútil. A batalha na igreja antiga continua, e os mortos-vivos continuam entrando. Daikaku usa seu olho maligno para eliminar o máximo que pode, mas a situação continua desafiadora. Genpachi e Kobungo chegam ao porão para se juntar à luta. De repente, Hazuki aparece, mas ele não é o mesmo Hazuki que Shinobu conhece. Este Hazuki perdeu tudo e representa um desafio difícil para Shinobu. Enquanto isso, Shino continua lutando contra Aoi. A chegada de Dousetsu traz alegria a Tamazusa, que ativa uma barreira mágica para remover as gemas de seus corpos e anular seus poderes. Sousuke se deteriora rapidamente e Tamazusa forma um círculo com as gemas com a intenção de invocar a princesa Fusi e absorver seus poderes. Apesar dos esforços dos meninos, Shino avança em direção ao altar onde Tamazusa planeja usá-lo como um receptáculo para seus propósitos sombrios. Murmurando o nome de Sousuke, Shino cai ao chão. Shino começa a lembrar de todos os momentos que compartilhou com Sousuke, incluindo a promessa de sempre protegê-lo. Enquanto ele está deitado em sua própria poça de fluido corporal, as gemas ativam um portal para invocar Fuzi. De volta à igreja, Satomi diz a Fenagan que será catastrófico se permitirem que Tamazusa continue com seu plano. Enquanto se esconde na igreja, Tamazusa começa a receber poder da fonte de energia que está entrando. Ela se aproxima de Shino e o levanta. Shino abre os olhos e vê Tamazusa, e isso lembra que ela foi quem matou Sousuke. Isso cria nele a determinação de fazer um pedido para trazer Sousuke de volta à vida. Seu desejo se torna realidade, e Sousuke abre os olhos onde está deitado. Naquele momento, Tamazusa começa a perder o controle sobre Fuzi e as joias. Princesa Fuzi desaparece e as joias retornam aos seus respectivos donos. A joia da responsabilidade também rejeita Aoi como seu dono, e a marca de nascença deixa o corpo de Aoi para aparecer no corpo de Sousuke. Sousuke acorda e descobre que Shino é responsável por seu retorno à vida. Ozaki sugere que Shino deve ter se esgotado por lutar tanto para recuperar sua joia, e Sousuke percebe que Shino pode estar em perigo. Ele pula da cama, se transforma em sua forma de cachorro e começa a correr em direção à igreja antiga. Agora na igreja, Tamazusa pede a Aoi para entregar Shino, mas ele se recusa. Tamazusa fica surpresa ao ver que Sousuke decide desafiá-la. Ela desembainha sua espada e Tamazusa ordena que Hazuki derrube Aoi. Uma luta começa entre os dois, mas Satomi chega a tempo de romper a barreira de Tamazusa. Todos os garotos recuperam imediatamente seus poderes. Genpachi e Kango vão atrás de Hazuki enquanto Shinobu voa em direção a Shino para protegê-lo.
Tamazusa percebe que perdeu a batalha e decide se retirar. Shino perdeu tanto líquido corporal que isso começa a afetá-lo seriamente. Murasame, sua espada, começa a se agitar devido à sua necessidade de líquido vermelho. Murasame começa a consumir Shino e se transforma em sua forma gigante e aterrorizante, uma imagem que pode ser vista de longe por toda a cidade. Kango, Genpachi e Shinobu tentam controlar Shino, mas ele parece estar fora de controle. Nenhum deles consegue suportar a força e o poder de Murasame. Em meio ao caos, Sousuke chega e grita para seu amigo ouvi-lo. Embora Shino pareça incapaz de escutar por causa do barulho, Murasame o tem sob controle. Murasame ataca Sousuke implacavelmente, mas ele não está pronto para desistir. Sousuke começa a andar em direção a Murasame enquanto murmura o nome de Shino. Satomi e Kaede usam seus animais espirituais para tentar dar a Sousuke mais acesso a Murasame, mas ele facilmente os derruba. Finalmente, Shino ouve a voz de Sousuke, embora ele ainda não consiga se controlar. Ele diz a Sousuke para correr e deixá-lo sozinho, mas Sousuke não está disposto a fazer isso. Ele lembra a Shino da promessa que fez a ele em Hamadi de que sempre estaria lá para protegê-lo. Murasame abre a boca e está prestes a consumir Sousuke, mas Shino grita alto e consegue pará-lo, recuperando o controle sobre Murasame. Shino volta ao seu estado normal e Sousuke rapidamente o segura. O resto da turma também aparece e cerca os dois para ver como Shino está. Enquanto todos celebram o retorno de Shino, Aoi se levanta e se afasta silenciosamente. Agora na sede da igreja, Fennegan e Lilith expressam seu alívio por Murasame ter se acalmado e tudo estar sob controle. Mais tarde, Shino conversa com Satomi em seu escritório e pergunta se ele era a pessoa em sua memória segurando sua mão, mas Satomi se recusa a responder. Shino sabe que essa pessoa é Satomi, mas só quer confirmação. Ele também pergunta sobre Tamazusa, mas Satomi se recusa a dar uma resposta. Satomi então lembra Shino que ele ainda tem a missão de localizar a última joia, que está com Aoi. Shino reclama que não houve progresso desde que a missão começou, mas Sousuke lembra que eles têm amigos ao lado. Ino então promete a Sousuke que recuperará sua joia até o fim. E é assim que termina o anime de hoje. Se você gostou, deixe um like e inscreva-se no canal para ver mais animes. E nos vemos no próximo.